Agora, e em relação ao sistema presidencialista, como que aconteceu e qual que é a diferença? Porque as pessoas tendem a condicionar o sistema presidencialista à proclamação da República. Como que aconteceu isso depois dessa proclamação da República que surgiu então esse sistema? Que hoje na verdade, a gente vive? de fato, não foi algo, né, que aconteceu repentinamente. Quando foi derrubada a monarquia, né, a família real deixou o país, foi condenada, né, a deixar o país, Deodoro da Fonseca, que havia sido líder, né, um grande articulador dos militares nesse movimento, assumiu a chefia do governo provisório. Então, várias medidas iniciais, porque tudo estava por fazer, né? Criávamos um novo regime, precisávamos definir como seria essa república, né? Não existe só a república presidencialista. Então, Deodoro da Fonseca, várias medidas iniciais foram criadas por meio de decreto, até que, naquele mesmo ano, decidiu-se pela organização de uma Assembleia Constituinte. Abandonávamos a monarquia, portanto, precisávamos de uma nova Constituição que instituísse um novo regime. E os debates foram calorosos, né, em meio a essa Assembleia, quando se decidiu pelo presidencialismo na colocação da primeira Constituição. A nossa primeira Constituição republicana ficou pronta e foi entregue à nação em 1891. Definindo aí sim, né, como você mesma disse. Pois é, mas o povo ainda continuou na dúvida por muitos anos, porque eu me lembro quando eu era criança, houve aquele plebiscito para saber se o Brasil ia voltar à monarquia ou se ia ser presidencialismo, etc. e tal. Foi na Constituição? Eu creio que você deve estar se referindo aos anos... Foi na época do governo Collor. Nós tivemos também, mas antes mesmo, no governo do João Goulart, em 1963. Não, então não é essa época não, porque eu não era nem nascido. Então foi você nos está anos 80, de 70 para 80. Em 1963, instituiu-se o parlamentarismo no Brasil. Foi uma condição imposta pela UDN para o João Goulart tomar posse. A UDN era adversária, né, de João Goulart. Decidiu-se pela implantação do parlamentarismo, pouco tempo antes, e naquele ano de 63 houve um novo plebiscito em que o povo brasileiro votou pela volta do presidencialismo. Mas a volta do presidencialismo aí, em 63, ela determinava que, anos depois, né, teríamos um plebiscito novamente para a confirmação do presidencialismo ou pela volta do parlamentarismo. A Constituição de 88... Então, foi na a Constituição de 88 né? também estabelecia, reforçava isso. Acho que era o governo do Sarney, se não me engano. Era o presidente Sarney. Sarney. Eu falei do Collor, mas era do Sarney. A Constituição de 88, ela também estabelecia então, isso. Então houve o plebiscito. Que dentro de... Sim. Eu me lembro de ouvir. Lembra até as musiquinhas? Depois de 5 anos, o povo deveria confirmar o presidencialismo. Até a família real... Bragança de Orleans, parece, alguma coisa assim, né? Estava todo mundo lá se coçando, querendo voltar à monarquia. Eu fiquei pensando, meu Deus, monarquia, eu devia estar ali com meus 13, sei lá, 14 anos, tinha estudado sobre a proclamação da República, estudado sobre Dom Pedro I, Dom Pedro II. Eu falei, meu Deus do céu, se voltar isso aqui, nós estamos perdidos. A Constituição de 88, ela já previa isso, já estabelecia isso, que dentro de 5 anos, o povo deveria ser chamado a fazer essa escolha novamente. Era o cumprimento de uma norma constitucional. Agora, hoje, a República Brasileira, né, na sua opinião, enquanto historiadora, é uma república justa, ou atuante, eficaz? E se sim, por que? Se não, também justifica a sua resposta. Eu acho que a gente está longe de chegar nesse ponto. Eu considero que não. Nós ainda, eu digo mais, assim, eu considero que a gente ainda tem que caminhar muito para se tornar uma república no sentido estrito do termo. Por quê? O que significa república? Coisa pública, né? Cuidar daquilo que é público para benefício de todos. O Brasil está muito longe disso. Né? Nós não conseguimos ainda separar muito o público do privado. Nós somos ainda um país patrimonialista, em que aquilo que é do bem coletivo é muitas vezes usado para benefício de um indivíduo. Aliás, fazem muita coisa ruim na privada com a coisa pública, né? O pessoal atualmente, né? Sim, os nossos políticos fazem muita bagunça com as coisas do povo. E até falando do povo, até para dar mais extensão para o nosso assunto aqui, a gente foi para a rua e o pessoal comentou muito sobre a proclamação da República. Segundo informações, tem coisas até muito curiosas e engraçadas. Vamos assistir. Sexta-feira, dia 15 de novembro. Para muitos é só mais um feriado. Mas será que, como bons brasileiros, as pessoas sabem o que é comemorado hoje? Você sabe o que é comemorado no dia 15 de novembro? Sei, sim, é claro que é a nossa independência, né? Não,
Como é que é? Peraí. Proclamação. Você sabe a história da Proclamação da República? Não conheço, não sei te dizer. E quem proclamou a República? Putz, me ajuda essa aí. Cara, não lembro. Nossa, você me pegou no Pedro Álvares Cabral. Você sabe contar pra gente um pouquinho da história da Proclamação da República? Poxa, gente, eu sou do Rio de Janeiro. Ai, fica difícil, né? Uai, eu não entendi, Rio de Janeiro faz parte do Brasil, não? Eu acho que ele achou que era só em Minas, né? do Brasil, na A época, capital era tudo onde Dom aconteceu. Pedro morava ali, gente, em Petrópolis. Mais um motivo, né? Não, e aí eu estendi a pergunta que eu ia fazer antes, mas foi sensacional. É exatamente sobre isso. É um ato completamente militar. Depois a gente vai ter um tempo de ditadura, onde impera realmente a vontade militar sobre tudo isso. O que isso resultou no povo até hoje, na população, na gente até hoje, vivendo na sua ótica? Quais as consequências que esse ato, sem ser muito consultado ou muito trabalhado com o povo, sempre muito na censura, sempre muito nas suas reuniões blindadas, trouxe de consequência até hoje? Talvez o povo não se familiarizar com fatos tão importantes da nossa nação, enfim, fica à vontade para responder. O pessoal está atônito até hoje, né? Atônito até hoje, infelizmente. Mas o que eu acredito que a forma como os acontecimentos, né, se passaram deixou uma herança negativa é o afastamento da população de assumir responsabilidade com aquilo que diz respeito a todos, não é? A gente pode considerar a própria influência da filosofia positivista na proclamação da República. Muitos militares que foram articuladores do movimento, né, eram militares fortemente influenciados pela filosofia positivista, que defende o quê? A ideia de uma ordem alcançada, aliás, um progresso alcançado através da ordem. Só que aí, quando você deturpa isso, qual é a ideia que vem? De que um Estado ordeiro, que progrida, que avança, só pode ser alcançado em tempos de regimes autoritários? Sim. Tanto que isso figura na nossa bandeira, né? Tudo. Pois é, a impressão que a gente tem é que os proclamadores da República, eles queriam, na verdade, pegar a fatia do bolo do imperador e ter para eles, porque não fizeram o que na teoria estavam propondo, né? Na verdade, foram um bando de hipócritas que queriam tomar o poder para terem o poder, mas não compartilhou o poder com o povo. E a gente vê o resultado hoje, quando você vê, por exemplo, a educação sobre a proclamação, que nós não temos, né? Essa matéria que nós mostramos agora reflete exatamente a situação do brasileiro, que não faz ideia do que é a proclamação da República. E quando sabe, você vai saber muito pouco, né? Isso significa que nós estamos muito aquém do nosso papel de cidadão, né? Nós precisamos realmente conhecer mais para tomar posse da identidade de cidadão brasileiro, para fazer valer a República que foi proclamada. Porque, na verdade, eles proclamaram a República para eles terem o poder. Não vamos tirar da mão do imperador, porque o imperador ele tem certos apoios, vamos tirar da mão dele, a gente domina, né? E continuar tentando fazer isso. Quantos anos que a gente vê isso acontecendo no Brasil? Né? Exatamente. A respeito disso que você está dizendo, é lamentável constatar que com a proclamação da República, o direito de voto permaneceu restrito a uma camada muito pequena de pessoas. Vale a pena a gente lembrar que a Constituição de 1891, que foi a nossa primeira Constituição republicana, excluía do direito de voto os analfabetos. As mulheres nem se As fala. mulheres só adquiriram o direito de voto em 34, com Getúlio Vargas. E a grande maioria da população brasileira devia ser analfabeta naquela época. Né? É isso que eu ia dizer, né? No final do século XIX, início do século XX, grande parte das camadas pobres do Brasil, toda, né? Na época não tinha escola pública. Então, quem era pobre não tinha dinheiro para se instruir. Então, sim, isso excluía muito. Agora, a primeira impressão, né? O primeiro conceito, quando a gente pensa em proclamação da República, as pessoas pensam numa revolução. Mas muitas pessoas hoje defendem ainda a monarquia. Qual que é o perfil, até por curiosidade mesmo, qual que é o perfil das pessoas que defendem a monarquia e são contra o nosso sistema presidencialista, por exemplo? Na verdade, há uma ideia de que o centralismo político, a centralização, né, acentuada do poder, é capaz de garantir a ordem, a coesão, né, o avanço. Essa é a ideia
de quem defende a monarquia, né? A tradição, algo que... Não, é a ideia de quem está com o poder na mão. Você pega, por exemplo, Coreia do Norte, onde tem um imperador que domina. Você pega, por exemplo, a China. Você pega países do própria Cuba. Cuba, os países do Oriente Médio. Quem defende isso é quem está com o poder na mão. Mas é interessante a gente notar também que muitas vezes a gente associa monarquia ao autoritarismo político, ao despotismo, e república à democracia. E não necessariamente essas coisas são tão simples assim. A gente tem na Inglaterra uma monarquia... Que é amada, né? Exatamente. E que o parlamento é soberano. Né? Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos no Brasil períodos da nossa república em que todo o poder se concentrava na figura dos presidentes militares, né? Nos tempos de Costa e Silva, Médici, o rigor político era muito grande. Pois é, mas se você então é possível ter república autoritária e monarquia livre. Pois é, mas pergunta para a rainha lá, Elizabeth, na Inglaterra, se ela está satisfeita com as pressões que ela sofre. Certamente, ela aceita para não perder a coroa. Mas certamente ela não está satisfeita, mas ela não tem como fazer mais nada, entendeu? A coisa chegou onde chegou. Vai ver na Espanha, pergunta lá para o rei Juan na Espanha se ele está satisfeito com a influência de poder que ele tem. Sem dúvida. Não manda nada, né? Sem dúvida. Então, quem defende monarquia é quem quer ter o poder na mão. Ou quem, no caso dos proclamadores, eles eram os monárquicos, ao contrário, que queriam poder para eles. Até te perguntar, Viane, diante de tudo que a gente está falando, a gente vê que as decisões na nossa pátria, desde a nossa história, foram decisões sempre muito complexas, ou muito escondidas, ou muito à força. Isso traduz uma população tão, às vezes, descrente dos seus políticos, também uma população, uma política tão corrupta, que privilegia tanto o que é público para a sua parte privada, assim como o Jean disse. Isso traduz um pouco dessa história que foi dificultosa e o que nós poderíamos fazer, assim como historiadora. Eu sei que a historiadora investiga a história, mas investigando tantas histórias que você já passou e olhou, o que poderia ser diferente na nossa nação? Quais são os caminhos que você acha que poderiam ser diferentes para que tudo fosse melhor? Nós herdamos essa cultura do período colonial, né? A coisa de não separar o público do privado. E a ideia de que o Estado, ele se serve e não serve ao povo. Né? A grande realidade do nosso país até hoje é essa. Né, de um Estado do poder público que serve a si próprio. Está aí o mensalão como uma prova viva disso. Né? Sim, eu acho que isso, a nossa realidade hoje, né, é fruto de uma construção que vem muito antes da proclamação da República, que vem do período colonial, e nós herdamos a tradição portuguesa. Né? Portugal, nos tempos em que os portugueses chegaram aqui, era um Estado patrimonialista. Né? Então nós herdamos isso, foi fruto de uma longa construção. Então eu acho que desconstruir isso também será um processo longo e penoso. Nada fácil, nada simples. Eu, como professora que sou, né, como educadora, eu aposto muito na educação. Eu acho que a educação, ela é a chave para que tenhamos futuramente cidadãos mais engajados, mais combativos, mais militantes. Ser militante, que eu digo, não é de um partido ou de outro, é ser militante em prol daquilo que é do bem comum. Né? Não estou falando de partido nenhum, mas eu acredito, eu aposto muito na educação, mas eu creio que também será um processo difícil e longo. Eu diria o seguinte, que a educação sozinha ela não dá conta de nada. Como um cristão, eu acredito que a educação, por princípios, ela pode fazer toda a diferença. Não é à toa que oramos hoje pela educação brasileira lá na Igreja da Lagoinha, né? Pelo ministro da Educação, né? O Aloysio Mercadante, todos aqueles que estão debaixo desse guarda-chuva aí do Ministério da Educação, porque nós sabemos que a educação ela pode influenciar, tanto que Deus fala que o povo sem conhecimento perece, mas uma educação pura e simples, sem princípios, sem valores, né? Que norteiam as relações humanas, para mim só enxugar gelo, né? E nós precisamos realmente cuidar da educação, porque o governo, infelizmente, não parece que tem interesse de cuidar da educação. Exatamente. Parece para manter essa visão, com de alienada que o povo tem. Porque o povo que é instruído, dificilmente ele vai ser manipulado.